Um país de analfabeto. O Brasil tem 30% de analfabetos funcionais. É estarrecedor o número. É estarrecedor. Vamos bater um papo sobre isso? Meu irmão, minha irmã, você que está passando por aqui, não conhece os outros nossos vídeos, curta, comente, compartilhe, indique um canal a um amigo. Todo dia subindo um montão de conteúdos para você, muito conteúdo, um caminhão de conteúdo subindo diariamente para você. Muito conteúdo, de 2 a 8 conteúdos por dia para você, meu irmão. É muita coisa. Canal de um só é difícil. Então aqui, meu irmão, inscreve-se aí, dá essa força pro canal. Aqui é um espaço de resistência contra essa radicalização, contra esse país que tem 30% de analfabetos, contra isso tudo que está posto no debate público. Os nossos conteúdos são montados nos fatos da realidade concreta do mundo real, não no mundo das redes sociais, do mundo real. Esse mundo real que está mordendo os seus calcanhares, esse mundo real que está fazendo com que a merenda do seu neto seja roubada, do seu filho, que não tapa buraco da sua rua, que não vai verba para a saúde. Tem muita verba para a saúde, é muita verba para a saúde mesmo, é liberada para o Brasil, mas pouco chega na ponta da linha, pouco chega. Um país com enorme desigualdade social, com 15% de juros, não tem como você respirar nesse país, não tem como neste país dos absurdos, nesse país dos absurdos, dessas elites porcas, uma classe média cada vez mais esmagada, o pobre cada vez mais esmagado, fica difícil, né, meu irmão? Fica bastante difícil. Você paga 5 meses de imposto, não há nenhum motivo plausível e justificável para você ficar nessa loucura de rede social, nesse fla-flu, atrapalhando o debate público, enquanto o seu trabalho está sendo sugado diariamente para manter isso. Então não idolatre políticos, cobre de políticos, é outra postura, seja mais cidadão. Aqui o nosso espaço é esse, de resistência contra isso tudo. Então, você é muito bem-vindo, escreve, curte, comente, compartilhe, vem para cá, vem fazer parte da nossa comunidade. País de 30% de analfabeto. Não é de se admirar que o Brasil está lá na rabeira dos rankings aí de educação. Não é de se admirar que a classe política atualmente é a que mais roubou desde a fundação do Brasil, cara, desde o descobrimento do Brasil. Nunca se roubou tanto desse país. Não é de se admirar que os políticos aí de rede social se utilizam diuturnamente das mais vis mentiras sórdidas, porque num país de 30% de analfabeto, a mentira é um campo fértil para a mentira dar frutos. É um campo fértil. Ninguém está preocupado minimamente em adquirir a verdade. Em um país de 30% de analfabetos, não se admira que os juros estejam a 15%, que os governos entra ano, sai ano, entra a direita, entra a esquerda. Eu não gosto desse negócio de direita, esquerda, entra nisso. E está com 15% de juros, e só quem ganha dinheiro são os multimilionários, o mercado financeiro. Tanto faz se é do governo do PT, se era do Bolsonaro, se é da turma do Paulo Guedes, se é da turma do... Todos os mercados financeiros, nada de braçada. 15%. Um país de analfabeto, se isso tudo é um campo fértil para que a desigualdade social ela aumente cada vez mais, para que o pobre seja cada vez mais pobre, a classe média cada vez mais exprimida, se debatendo para ficar ali na classe média, com carrinho de supermercado lá nas alturas, com esse monte de político mentindo diuturnamente nas ruas. Um país de analfabetos é um país que, quando a gente olha na linha do tempo, no espaço e no tempo, a gente não vê sequer uma luz no fim do túnel. Porque 30% de analfabeto, 30%, grosso modo, da carga, da força de trabalho produtiva, 30% do futuro
o nosso futuro do país, analfabeto. O que nós podemos esperar? Nós podemos esperar isso que a gente está vendo aí. Mais mentiras nas redes sociais, mentiras dos grupos políticos, todos eles mentindo a dar com pau. Ninguém preocupado com verdade, ninguém preocupado com juros, ninguém preocupado com a diminuição dessa desigualdade social, ninguém preocupado com quase a extinção da classe média, pressionada aí por um carrinho de supermercado, pelos serviços cada vez mais caros, ninguém preocupado com isso. Por quê? Porque parte da população está aí nesse fla-flu admirando seus políticos esses que fazem a população trabalhar 5 meses por ano. Políticos esses que não estão preocupados com você, não. Acabaram de aumentar ali o número de deputados no Congresso Nacional, onde o presidente da Câmara dos Deputados está tomando uísque no bico, comemorando sei lá o quê. O que ele está comemorando? Que o mercado financeiro está faturando como nunca, com juros a 15% ao ano? Como está comemorando que os políticos estão roubando como nunca as emendas parlamentares? Mais de 50 bi de emendas? Estão comemorando o possível golpe, que quase teve um golpe de Estado. O que estão comemorando? Ou estão comemorando a nossa cara de paspalho? Porque nós somos tratados como paspalhos. Trabalhamos 5 meses, damos a grana para os caras roubam, não são presos. Estão comemorando essa justiça que não prende nenhum político, que os corruptos curtem a vida doidado, aí o produto dos seus roubos. Deve estar comemorando isso. Tudo isso, essa sopa de coisa ruim, é só coisa ruim. Essa sopa de coisa ruim é fruto, em parte disso, é fruto dos 30% de analfabetos que sequer conseguem distinguir o que é verdade, o que é opinião, o que é fato, e vão aí aplaudir os seus políticos de estimação. Desses 30% de analfabetos, pode ter certeza, os 30% de radicais do Brasil estão lá, sejam de esquerda ou de direita, estão nesse grupo de 30% de analfabetos. Pode ter certeza, pode cravar isso com uma certeza absoluta. As pessoas mentem aí e saem acreditando. Pior do que a mentira é os caboclos acreditarem na própria mentira. Falar, olha, não dá para empregar ninguém. Aí você vê os dados do emprego, carteira assinada bombando. O Brasil está quase com pleno emprego. Estranho, né? Muito estranho. Ora, não dá para... Tá todo mundo viciado em Bolsa Família, bolsa disso, bolsa aquilo. Será? Se aí você olha os dados certinho, você vê que parte dessas pessoas dos bolsas estão trabalhando. Ou será que os caras não querem pagar um salário decente? Né? Será que a mão de obra que ele não consegue contratar porque ele não consegue pagar salário decente? Tente aqui, eu vou dar um exemplo claro disso, a cidade que eu moro, aqui em Santa Catarina, aqui na Costa Esmeralda. Vai uma construtora aqui está em pleno emprego, que só não trabalha que não quer. Mas vai uma construtora aqui pagar um salário mínimo, ver com quantos funcionários ela arranja. Vai pagar um salário mínimo, ela fica sem ninguém. Ninguém quer trabalhar por um salário mínimo para ela. O cara dá 2 passos, tem uma outra construtora que paga 3 salários mínimos. Tem uma outra construtora que paga 3,5 salário mínimo. Por que o cara vai trabalhar por um salário mínimo ser explorado? Então esses caras empresários multimilionários que vão aí nas redes sociais mentir. Ai, ninguém quer trabalhar. Não, experimenta pagar direitinho. Experimenta pagar um salário decente, ver se não tem emprego, ver se a turma não trabalha. O cara quer, na boa, só quer aumentar o bolo dele, só quer aumentar a fortuna dele. Não racha o bolo, tem que rachar o bolo. Aqui em Santa Catarina é um exemplo clássico disso. Não falta emprego, mas vê se Aqui as construtoras empregam muito, o setor de serviços também emprega, mas tenta pagar um salário mínimo para ver com quantos funcionários você vai ficar. Fica com 0. Tem que pagar decente, tem que pagar um bom salário. Aí o cara vai, um salário justo, um salário digno, que o cara possa pagar a sua moradia, possa se alimentar, possa pagar a sua condução, possa trocar sua roupa. Aí o cara vai ter emprego, vai ter empregado para trabalhar, mas não, ele quer pagar um salário mínimo. E eu quero que todo mundo... Estou fazendo um favor. Aqui, Jacaré, que está fazendo favor para quem? Aí quando você vai olhar os dados mais a miúde, com mais lupa, você vê
que esses caras estão cheios de subsídio do governo, nosso imposto, estão cheios de isenção fiscal, nosso imposto, nossa grana, e não querem pagar um salário. Aí não dá, né, meu querido? Aí mentir assim é fácil, Quando você vai olhar os dados direitinho, o Brasil está com pleno emprego, tá lá, tem emprego para todo mundo. Aí quem não está conseguindo contratar, lei da oferta. O capitalismo só vale para pobre e classe média. No Brasil, parece que os empresários acharam que o capitalismo só vale para o pagador de imposto, classe média e pobre. Para eles é socialismo, subsídio, divide o nosso dinheiro de imposto com subsídio e... Não, eu dou uma miséria aí para o trabalhador e ele tem que aceitar. Não, querido, vamos brincar de capitalismo. Oferta, a lei da oferta e procura. Se você está sem funcionário, experimenta pagar bem. Vamos ver se você não tem funcionário. Claro que tem, cara. Claro que tem. Então vamos... Tudo isso, estou citando esse exemplo, para dizer que um país de analfabetos, esse tipo de mentira corre solto e as pessoas juram que isso é verdade, sem se darem o trabalho de olharem minimamente os dados. Não precisa de 2 neurônios para isso. Com 1 neurônio o cara consegue. Opa, tá errado isso aqui. Isso aqui tá errado, isso aqui tá mentindo. Mas isso, num país de analfabeto, essas mentiras se tornam verdades. É um país que nos dá muito pouca esperança para o futuro, para uma perspectiva de médio e longo prazo. Se não reverter esse quadro, é um quadro urgente, precisa entrar numa estrada para a reversão desse quadro. O nosso futuro, o futuro de todos nós, seja a pessoa mais velha, eles precisam que os jovens, no nosso sistema previdenciário, precisa que o jovem trabalhe e contribua, precisa. E o pessoal jovem um dia vai ficar velho, a idade chega para todos, o cara vai vir a brincar de He-Man aí, a vida inteira? Não, vai ficar velho. Vai precisar um dia parar de trabalhar. Então nós precisamos reverter com muita urgência esse quadro. Ainda mais numa sociedade, aí eu falo do mundo, com uma mudança muito grande. Olha a revolução que as inteligências artificiais estão trazendo no mundo. Vai demorar um pouquinho mais para chegar no Brasil? Vai demorar um pouquinho mais. Nós somos a vanguarda do atraso aqui no mundo, mas vai chegar. Então é importante que a gente reverta esse número de analfabetos funcionais, porque disso vai depender muito o futuro de todos nós brasileiros, vai depender muito. Então nós precisamos requalificar esses analfabetos, ensinar eles a uma profissão que não requeira tantos neurônios, mas que requeira uma certa repetição, para ele aprender como papagaio, né? Para que ele seja um bom mecânico, sei lá, um bom cara mexendo aí chão de fábrica. Ensine alguma coisa para que esses analfabetos possam ter uma velhice mais digna e possam contribuir com o futuro do país, porque todo mundo depende dele. Não adianta nós termos uma sociedade de 50% letrados e 30% de analfabeto. Aí a conta não vai fechar. Então essas pessoas, fora o imenso dano político-social que essa turma causa. Imenso dano, porque estão com essa ignorância atestada e comprovada, eles estão sujeitos a toda sorte de mentira, a toda sorte de vigarice, Então ali são pessoas que estão prontas como uma esponja para absorver porcariadas, mentiras desse enorme bando de vigaristas que hoje em dia eles se dizem políticos. Não são políticos, são vigaristas, estão roubando muito dinheiro público, não estão trabalhando para o Brasil, não estão trabalhando para você. Na verdade, todos eles estão nos escravizando cada vez mais, a cada dia mais. O Brasil já está com 5 meses. Você, meu irmão, minha irmã, nós todos estamos com 5 meses de impostos de 12 no lombo. O ano tem 12 meses. Dos 12, 5
5, nós estamos no lombo de imposto. Está na hora de mandar esses vagabundos do Congresso Nacional trabalhar e demiti-los. Está na hora, passou da hora. Escreve, curte, comente, compartilhe, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui nós respeitamos a todos, progressistas, de centro, de direita, mas radical, não. Rezador de pneu, esse também não, tá? Esse aí eu quero distância dessa turma e desses analfabetos radicais que estão esculhambando com a vida de todos nós brasileiros, de todos nós. Escreve, curte, comente, compartilhe, sobe o like, meu irmão, minha irmã. Você é muito bem-vindo e você, a senhora, é muito bem-vinda. Pix do Contraponto, se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho, sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!